Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. Nós vamos dar início aqui a uma série de bioquímica experimental, onde trabalharemos a caracterização e dosagem das principais biomoléculas que estudamos até agora. Vamos começar essa série então com os carboidratos. Relembrando o que são os carboidratos, nós temos aqui os carboidratos são divididos aqui em sacarídeos e polissacarídeos. Os sacarídeos são os conhecidos como açúcares. Eles têm um baixo peso molecular, são solúveis em água e geralmente doces no paladar. Tá? Esses sacarídeos aqui eles podem ser divididos em mono e disacarídeos. Monossacarídeos são os açúcares simples, por exemplo, a glicose, a frutose. Disacarídeos são os açúcares duplos, com 2 monossacarídeos. No caso, podemos ter a maltose, a sacarose, a lactose. Então, a sacarose, por exemplo, são a junção de uma glicose mais uma frutose. A maltose é a junção de 2 glicoses. Lactose é uma glicose mais uma galactose. E eles são unidos por ligações glicosídicas, tá certo? Outro ponto importante aqui, ó, é que a fórmula básica de um carboidrato é CH2O. Tudo isso com um prefixo N, onde o N pode ir de 3 a 7. Se eu tenho N igual a 3, quer dizer que eu tenho 3 carbonos, 3 oxigênios e o dobro de hidrogênio, no caso 6. Tá? A glicose, por exemplo, o N é 6, então nós temos 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. E os disacarídeos, nós vamos ter aqui, por exemplo, esses caras aqui, a fórmula deles é C12H22 e O11. Mas por que não se respeita essa proporção de CH2O nos disacarídeos? Ora, se você se lembrar, uma ligação glicosídica ela é feita perdendo uma molécula de água. Então, se você tira uma molécula de água, você faz com que haja a ligação entre 2 monossacarídeos. Se você olhar bem aqui, o que falta para C12H24 e O12 é uma molécula de água, H2O. Então, sai uma molécula de água e forma a ligação glicosídica. Os polissacarídeos são açúcares complexos, têm um alto peso molecular, são insolúveis em água e não têm gosto. Então, são os múltiplos açúcares, no caso, por exemplo, nós temos o amido, o glicogênio, a celulose, lignina, a quitina. Então, tudo isso nós já vimos até o momento. Bom, e aí nós vamos estudar algumas formas de caracterizar esses carboidratos. Ou seja, como que eu visualizo se tem ou não tem carboidrato ali na minha solução, ou na minha amostra, ou no que quer que seja que eu esteja lidando. Bom, existe um teste muito interessante e bem descrito, que é o teste de Molish, onde o que se leva em conta nesse teste é que os monossacarídeos eles podem ser desidratados por ação de ácido forte, é isso, tá? Como o ácido sulfúrico, por exemplo. Então, esse ácido ele rompe ligações glicosídicas dos polissacarídeos e quebrando-os e fornecendo seus monossacarídeos. Então, ele vai quebrar polissacarídeos e vai fornecer monossacarídeos. Esses monossacarídeos aqui são desidratados e podemos ter como produto um furfural. O que é isso? Quando o monossacarídeo desidratado for uma pentose e o hidroximetilfurfural quando for uma hexose. É isso aqui que está acontecendo. Se eu tenho uma glicose e eu trato isso com ácido forte, no caso aqui o ácido sulfúrico, eu vou gerar aqui um hidroximetilfurfural. Essa glicose mais esse ácido vai formar essa estrutura aqui. Se for uma pentose, no caso aqui a frutose, né? Nós temos, que não é bem uma pentose, mas nós temos 6 carbonos também, mas ela tem essa outra forma de 5 pontas aqui, um anel de 5 pontas, mais o ácido sulfúrico vai originar aqui um furfural. Quando você trata essas estruturas aqui com alfa-naftol, tá, que é um outro composto, você gera um complexo aqui violeta. Então, esse cara aqui une-se com isso aqui. Então, de novo, se você tem glicose ou frutose, tratou com ácido concentrado, vai gerar isso ou isso, e a junção disso e disso com alfa-naftol, tá, vai formar um complexo violeta. Tá? E esse complexo violeta, que isso aqui era incolor, e agora com a junção desse alfa-naftol vai gerar um complexo de cor. Então eu consigo identificar se tem ou não tem carboidratos ali nessa solução.
Outro teste interessante da gente analisar é o teste do iodo. Esse teste do iodo, ele identifica se você tem amido ali na sua solução. Tá? Então o amido é um polissacarídeo, que a gente sabe que é produzido por uma grande quantidade em vegetais, né? E é constituído por dois outros polissacarídeos estruturalmente diferentes, que é a amilose e a amilopectina, que são ali as ramificações do amido. A molécula de amilose não apresenta ramificação e a de amilopectina são altamente ramificadas, as moléculas de amilopectina. A amilopectina apresenta uma estrutura ramificada, tá? E aí você tem ligações do tipo alfa 1,4 e alfa 1,6. Não sei se você lembra disso, mas quando nós temos ligações do tipo alfa 1,4 entre duas moléculas de glicose, onde você tem o carbono 1 ligado com o carbono 4 da molécula subsequente. E quando você tem nas ramificações, nós temos ligação entre o carbono 1 e o carbono 6 de outra molécula. Então isso é o que forma as ramificações. Então, na amilose, nós vamos ter esse polímero linear de glicose, alfa 1,4. Tá? E na amilopectina, nós vamos ter aqui as ramificações, ok? Então, que vai dar a estrutura, que é o grânulo de amido. Então, o amido é feito só por glicose. Muito bem. E aí, nós precisamos entender aqui o seguinte. Quando você tem o teste do iodo, ele funciona identificando, tá, a alfa-hélice aqui desse amido. Então, ele vai formando hélice, o amido, tá? E aí, você vai tendo uma zona de oclusão, onde o iodo ele vai juntar-se, vai inserir-se aqui nessa hélice e vai formar um complexo violeta, um complexo púrpura. Tá? Então você vai ter uma complexação do iodo, tá? Que vai se ligar ali naquele complexo púrpura. Então esse complexo de coloração azul intensa é o resultado dessa oclusão, que é o aprisionamento do iodo nessas cadeias de amilose. Enquanto que a amilopectina, por não apresentar uma estrutura de hélice, devido à presença de ramificações, a interação com o iodo será menor, tá? E a coloração menos intensa. Então o iodo vai ligar-se aqui na amilose. Resultado final é que você vai ter um complexo púrpura. Então se você pinga iodo ali na batata ou numa solução que vai ter amido de qualquer forma, você vai gerar uma cor. Então, esse é o princípio para detecção de amido em uma amostra qualquer. Muito bem. Aí nós temos um outro teste bastante relevante, que é o teste de Benedict, onde o princípio desse teste é baseado que os açúcares que apresentam hidroxila livre no carbono 1 são bons agentes redutores. Por esse motivo, a extremidade que contém a hidroxila passa a ser chamada de extremidade redutora e o açúcar é chamado de açúcar redutor. Já vai ficar claro isso aqui. Então nós temos a capacidade que esses compostos apresentam de reduzir íons metálicos em soluções alcalinas, é um bom método de identificação desses compostos. Então, duas coisas, nós precisamos saber o que é um açúcar redutor, o que é essa capacidade redutora e o que é a redução. Tá? O que ele faz com a redução de íons metálicos. Então vamos lá, vamos olhar isso aqui de perto e entender esse processo todo. Bom, eles podem ser agentes redutores. O que é uma redução? Redução é quando você tem, por exemplo, aqui o cobre. Tá? O cobre ele tem mais aqui, é porque ele tem prótons sobrando. E quando ele ganha elétrons, nós estamos falando de uma redução. Então ele ganhou um elétron ele tem carga negativa, logo ele perdeu uma carga líquida positiva, portanto ele foi reduzido. Tá? Em contrapartida, para que isso seja reduzido, nós temos que oxidar outra coisa. Então a redução ela acontece se ocorrer uma oxidação de uma outra coisa. Então se eu olho aqui um aldeído, por exemplo, que tem essa forma aqui, ó, um carbono, aqui um grupo R qualquer, uma dupla ligação O e um hidrogênio. Então, quando ele é oxidado, quer dizer que ele pode ganhar oxigênio. Tá? E aí vai formar um ácido carboxílico.
tá certo? Então, para formar esse ácido carboxílico, para que haja essa oxidação, foi necessária aqui a redução do cobre. Então, isso é uma reação de oxirredução. Tá? Uma acontece quando a outra acontece. Então, um agente redutor, ele doa elétrons a outra molécula e é, portanto, oxidado. Tá? Então, as cetoses, elas podem ser convertidas em aldoses em meio básico por tautomerização. Tá? Ou seja, você tem uma cetose aqui. O que caracteriza isso aqui como uma cetose? Esse grupamento aqui, ó. Então, ele pode virar uma aldose. Veja bem. Então, nós temos aqui uma aldose e fazendo com que haja a redução. Tá? Bom, agora, veja bem. Esse teste, ele depende com que haja a redução desses íons de cobre aqui. Onde você tem um aldeído, né, sendo oxidado e a redução desse íon de cobre. Então, vamos entender melhor isso aqui, olhando aqui, ó. Por exemplo. Quando a ligação glicosídica envolve ambos carbonos anoméricos, o açúcar não é redutor. O que isso quer dizer? Veja, olhando aqui, vamos primeiro ver o que é um açúcar redutor, tá? Quando você tem aqui essa ligação glicose, pelo carbono 1 e o carbono 4, tá? Que é a maltose. A maltose aqui, ela é um açúcar redutor. Por que ela é um açúcar redutor? Porque o carbono 1 aqui, ele está livre, tá? Ele é um carbono que a gente chama de carbono anomérico. E ele está livre para formar um aldeído. Então, é um açúcar redutor, tá certo? A maltose. Então, isso é um açúcar redutor, quando eu tenho o carbono 1 livre, com essa hidroxila livre aqui, e ele está livre para formar esse aldeído. Agora, o que não é um açúcar redutor? Quando você tem essa configuração aqui, ó, essa trealose, por exemplo, que é duas glicoses, você vê, são mesmo disacarídeo, com a constituição de duas glicoses comparado com a maltose, porém a ligação é diferente, você tem dois carbonos 1 ligados entre si. Então aqui é o carbono 1 da outra glicose. Você não tem espaço de açúcares redutores, o carbono anomérico ele não está livre, então essa trealose não é um açúcar redutor. Bom, outro ponto aqui que a gente precisa entender, para ficar mais claro ainda essa questão. Aqui, ó, esse outro açúcar, quando você tem a galactose e a glicose. Carbono 1, carbono 4, tá? Galactose ligada ao carbono 1 com a glicose do carbono 4. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Você tem um carbono anomérico que está livre para formar o aldeído do carbono 1 dessa glicose. Portanto, a lactose, que é a junção da galactose mais glicose, é sim um carbono redutor, um açúcar redutor, perdão. Outro ponto, então, para fechar, né, para a gente entender de vez isso aqui, quando você tem uma glicose e uma frutose, que é a molécula aqui de sacarose, unidos entre o carbono 1 e 2, carbono 1 da glicose, carbono 2 da frutose. Você tem o carbono anomérico e carbono anomérico aqui ligados, eles não estão livres. Portanto, a sacarose também não é um açúcar redutor, tá certo? E aí, veja bem, ó, um açúcar redutor, de novo, né, para a gente sintetizar de uma vez, ele possui grupos aldeído ou cetona livre, isso é, não estão ocupados na ligação glicosídica. Portanto, todos os monossacarídeos são redutores, porque eles vão ter o seu grupo livre, tá? Mas alguns disacarídeos, eles são redutores e outros não são, conforme nós vimos aqui, tá? Então, essa é o ponto que a gente precisa entender de açúcares redutores e não redutores. Agora, vamos lá. Olhando aqui, então, de novo, a glicose é um monossacarídeo, tem o carbono anomérico 1 aqui livre, é um açúcar redutor. Tá? Aqui uma ribose, que também é um açúcar redutor. Aqui a lactose, nós vimos que não é um açúcar redutor, portanto não tem extremidade aqui livre. Tá? Então não há hidroxila livre no carbono 1 ou no carbono 2 aqui, que são os carbonos anoméricos. Aí veja bem, quando
os açúcares que apresentam hidroxila livre no carbono 1 são os açúcares redutores, né? Por esse motivo, a extremidade que contém a hidroxila passa a ser chamada de extremidade redutora e o açúcar de açúcar redutor. A capacidade que esses compostos apresentam de reduzir íons metálicos em soluções alcalina, nós sabemos que é de pH alto, é um bom método de identificação desses compostos. Ou seja, usando essa propriedade, onde você tem esse carbono 1 aqui, e em soluções alcalinas ele é capaz de reduzir, tá? Fazer com que os íons de cobre, por exemplo, eles sejam reduzidos. Isso faz com que eu consiga identificar se tem ou não açúcares redutores nessa solução. E aí nós temos a teste de Benedict, tá? Que é onde se baseia. Então eu passei esse tempo todo explicando o que são açúcares redutores para mostrar que quando você reduz cobres 2+, tá? Ou mais, aqui a cobre mais, porque ele ganhou elétrons, você vai formar um precipitado vermelho ou amarelo. Aí que está o segredo da coisa. É por isso que é possível eu acompanhar se tem ou não tem açúcares redutores numa solução. Porque o cobre, na solução alcalina, e passando por calor, tá? Esse é o símbolo aqui de uma reação que envolve calor, ele passa dessa forma aqui, tá? Para uma forma reduzida, tá? Reduzida porque ele ganhou elétrons, tá? E aí, então, você vai formar aqui esse complexo vermelho ou amarelo, tá? Então, essa reação é feita em meio básico, porque nessa condição a porcentagem de NaDOs vai ser maior e o aparecimento de um precipitado de cor vermelho, tijolo, né, indica que esses íons aqui da reação de Benedict foram reduzidos a esses íons aqui, indicando a presença desse açúcar redutor. Então, esse é o princípio, tá? Então, aqui de novo, né? Então, você tem lá a solução de Benedict, adiciona o teste, a solução que você quer testar, aquece, ok? E aí, você vai tendo, se não tem açúcar, ele continua da mesma cor. Se tem pouco açúcar, açúcar traço ali desse açúcar, ele vai ficando esverdeado. Se tem pouco, amarelo. Se tem moderado, ele vai ficando mais alaranjado. E se tem alto, ele vai ficando mais avermelhado. Tá? E nessa solução você tem o sulfato de cobre, pentaidratado, carbonato de sódio e citrato de sódio, que é o que confere aqui a característica básica ou alcalina para essa solução. Muito bem. Foi? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que os açúcares não redutores, ou seja, aqueles que não têm o carbono anomérico livre, tá? Precisam sofrer hidrólise da ligação, caso você está falando aqui de um disacarídeo ou polissacarídeo, né? Ele precisa sofrer hidrólise, tá? Para oxidar. Hidrólise é isso aqui, né, meu povo? Se você se lembra bem, hidrólise é quando você quebra uma molécula de água e você separa isso aqui. Então, olha aqui, a hidrólise da sacarose, por exemplo. Sacarose não é um açúcar redutor, como nós sabemos. Para que você consiga analisá-la, você precisa fazer uma hidrólise antes. E aí você consegue analisar por aquele método, por exemplo. Tá? E aí você faz essa hidrólise, indo uma porção da água para cada lado e você separando nos seus constituintes, que no caso é a glicose e a frutose. Bom, então o exemplo é a sacarose, que é formada pela ligação entre o grupo aldeído, né, de uma molécula de glicose, e o grupo cetônico de uma de frutose. A hidrólise desses açúcares não redutores é geralmente feita com ácido forte. Com o uso de enzima também pode ser feita, por exemplo, a invertase, tá? No caso da sacarose. E aí você tem aqui essa reação. Outro ponto, qual é a relevância da detecção de açúcares redutores? Primeira coisa, você pode usá-lo no diagnóstico a presença de glicose na urina. Tá? Não pode ter glicose na urina do indivíduo. Os nossos rins, eles trabalham fazendo com que a glicose que passou ali para os tubos coletores sejam reabsorvidas e não pode ter glicose na tua urina. Se tem glicose na tua urina, alguma coisa está muito errada. E isso é um sinal de glicosúria, né, que é causado por diabetes. Então, geralmente, os diabéticos têm glicose na sua urina. Na indústria de alimento também é usada na avaliação da qualidade do vinho, fermentação alcoólica completa ou há açúcar residual ainda,
tá? Para analisar aqui a fermentação da qualidade do vinho. Avaliação do caldo de cana, quanto de açúcar está presente, a cana já está madura, dá para extrair o máximo de energia dela, etc. Muito bem, então, um quadro resumo aqui, quando nós temos alguns testes para ver o que esses testes detectam. Por exemplo, você tem um teste da solubilidade, reagente água destilada, o resultado positivo é a formação de um precipitado, tá? E a indicação, diferença entre monodisacarídeos e polissacarídeos. Então, usando água eu consigo ver, né, essa diferença. Os monodisacarídeos geralmente são solúveis em água, polissacarídeos não são solúveis em água. O teste do iodo ou iodino, né, você tem ali o resultado positivo, ele mostra uma coloração mais amarronzada, né? Diferença entre o amido e o glicogênio, por exemplo, a indicação entre a diferença entre amido e glicogênio. Isso aqui é uma variação do teste do iodo, então você usa o iodino. O teste de Benedict's, que a gente acabou de ver, tá? Essa solução alcalina de citrato de cobre, tá? Ele forma um precipitado vermelho quando você tem positivo e ele diferencia entre os açúcares redutores e os não redutores. Então nós já entendemos isso. Você tem um outro teste chamado teste de Fehling, que você usa também cobre, tá? Ou um sal de tartarato, forma também um precipitado e ele identifica o quê? Ele é indicado para você fazer a diferenciação também entre açúcares redutores e não redutores. É a variação aqui do teste de Benedict's. Você tem um outro teste chamado teste de Molish, que você usa alfa-naftol em álcool, tá? Em etanol. E quando você tem resultado positivo, aparece uma coloração púrpura, tá? E geralmente é para detectar a presença geral aqui de carboidratos, tá? No geral. Você tem um teste chamado da antrona, nós vamos falar dela. Ele vai formar um complexo verde, azulado, e também é um teste para detecção de carboidratos, tá? E não só detecção, mas quantificação. Até agora nós estamos falando só de caracterização, só para mostrar se tem ou não tem. Agora, o quanto que tem? Essa é uma pergunta importante e esse teste da antrona aqui a gente consegue fazer, tá? Usando as devidas técnicas corretas. Você tem esse Selina-Wolf aqui, que você vai formar um complexo colorido, tá? E é específico para as exose. Você tem para as exoses que são do tipo cetona, tá? Você tem esse teste de Bial aqui, também específico para, no caso, para pentose. Teste de Mousse, que você vai usar ácido nítrico, tá? E você vai ter um precipitado branco, que é específico aqui para galactose. Bom, então não vou falar de todos esses testes, obviamente, né? Nós falamos de alguns. Então o objetivo básico aqui é entender a caracterização. Como eu identifico a presença ou ausência de carboidratos numa amostra, tá? E de polissacarídeos também, no geral, especificamente, né? Quando a gente fala do amido, por exemplo, aqui. Então tem teste para celulose, tem teste para glicogênio, tem teste para diversos tipos, tá? A literatura é rica com isso, então foi só para a gente ter uma base do que está rolando. Agora, isso é para caracterizar. Agora eu quero saber o quanto que tem. Como que eu meço a quantidade de açúcares em uma amostra? Então isso é muito importante que a gente precisa entender. Primeira coisa, alguns métodos de análise que a gente precisa nos familiarizar. Que o conteúdo de carboidrato ele pode ser medido depois de todos os componentes são medidos, tá? Depois que todos os outros componentes são mensurados ali. Mas isso pode levar a resultados errôneos. Em vez disso, a mensuração direta do conteúdo de carboidrato, nós precisamos nos certificar de que nós estamos tirando outras coisas que não são carboidratos. Por exemplo, se tem ali o percentual de carboidratos, vai ser igual a um 100 aqui, menos o percentual de mistura, menos o percentual de proteína, menos os lipídios, menos os minerais, ou seja, eu estou tirando tudo que não é carboidrato para ter o percentual de carboidrato, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa entender também da separação das amostras é que às vezes é necessário, né, você isolar o carboidrato do resto
por exemplo, quando você está analisando uma comida qualquer, antes de que ele seja analisado. Então, o método preciso da isolação, do isolamento aqui desse carboidrato, depende do tipo da comida que você está usando e do propósito da sua análise. Você precisa dele extremamente puro ou não. Então, isso são questões que vão ser levantadas, tá? Por exemplo, quando você tem alimentos aqui, eles geralmente são secos no vácuo, tá? Para prevenir a degradação termal, eles são reduzidos a um fino pó para aumentar a extração com os solventes. Então são tirados ali a gordura para uma extração com solvente, para que você isole aqui o seu carboidrato. Por exemplo, que eu quero ver o quanto de carboidrato eu tenho ali numa porção alimentar. Veja, aí seguindo adiante, antes da análise, né, ainda estamos falando da preparação de amostra. Então você tem uma quantidade de amostra que depende da natureza do alimento. Você tem ali que alguns pontos são soluções aquosas, eles requerem pouca preparação. Então se você já tem uma solução aquosa ali que você quer medir, você vai ter que fazer pouca manipulação de preparação ali. Mas quando você tem esses carboidratos que te interessam, eles estão fisicamente associados ou quimicamente ligados, eles vão precisar ser isolados. Tá? Então, tudo isso vai depender de novo aqui do tipo de carboidrato, do alimento que você está interessado em medir e do propósito da sua análise. Tá? Bom, então, de novo, o que a gente vai fazer? Pego lá, vamos supor, eu quero medir o quanto de açúcar tem ali na uva, na fruta da uva. Então, eu tenho que secar, eu tenho que eliminar a água dessa amostra, tá? Posso eliminar a água. Ou, sei lá, de um alimento sólido qualquer. Enfim, tudo depende, né? Melhor não citar exemplos específicos, mas vai depender da amostra e etc. Então, você vai secar, tá? Evitar a degradação termal. Você vai reduzir a um pó fino para aumentar a extração de solvente. E você vai tirar a gordura ali pela extração desse solvente, tá? Olha só, uma maneira de tirar essa gordura aqui, para que você comece a extrair os seus carboidratos, é fazer com que você ferva uma amostra ali em uma solução de álcool, tá? 80% de álcool. Os monossacarídeos e oligosacarídeos são solúveis nessa solução alcoólica, enquanto que proteínas, polissacarídeos, fibras da dieta ali são insolúveis. Tá? Os componentes solúveis, que são aqueles que vão se interagir bem com a água, tá? Eles podem ser separados do componente insolúvel por filtragem, tá? Filtragem da solução que foi fervida. Então você vai coletar esse filtrado. A parte que passa pelo filtro e a parte que foi retida no filtro. Então essas duas frações podem ser então secas e pesadas para determinar a concentração. Então essa é uma maneira aqui de você medir, tá? Baseado no fato de que você consegue solubilizar algumas coisas, tá? E não solubilizar outras. Então algumas coisas ficam solúveis, tá? No caso os mono e oligosacarídeos são solúveis nessa solução alcoólica, enquanto que proteína, polissacarídeo e fibras são insolúveis. Tá certo? Então, essa parte solúvel, que são os açúcares que você está interessado, eles podem ser separados filtrando, ok? E aí você coleta o filtrado. Então, o filtrado, no caso, eu estou chamando a parte que passou pelo filtro, tá? E o restante é a parte que ficou retida no filtro. Então, eu seco as duas coisas e peso. E aí eu determino o quanto de carboidratos e o quanto do resto vai ter ali no carboidrato não, no caso os mono e oligosacarídeos especificamente, tá? Muito bem, e olha só, em adição, os monossacarídeos e oligosacarídeos e várias outras moléculas podem também apresentar solúveis aqui no extrato alcoólico e pode interferir, né, com a análise subsequente, por exemplo, alguns aminoácidos, alguns ácidos orgânicos, pigmentos, vitaminas, etc. E, eventualmente, dependendo do teu objetivo, você tem que remover essas coisas também antes de continuar na análise dos carboidratos. Tá? Isso, geralmente, você usa
consegue, né? Se você quer prosseguir ali e tirar pigmentos, vitaminas e minerais, você precisa clarificar, usar um agente de clarificação, tá? Ou passar por resinas de troca iônica. Isso aqui a gente já vai ver. Beleza. Faltou uma coisinha aqui. Olha só. Quando você quer extrair, então, de novo, né? Isso aqui só um resumão do que a gente acabou de ver. Você vai ferver uma amostra que foi retirada a gordura, tá? Com uma solução de álcool 80%. E aí, os monooligosacarídeos vão ser solúveis nessa solução alcoólica e os polissacarídeos e fibras e proteínas e outras coisas vão ser insolúveis. Então você separa os componentes pela filtragem, tá? Dessa solução que foi fervida, e você vai ter duas frações, uma que foi filtrada, que passou direto pelo filtro, e a que ficou retida no filtro. Então as duas frações são secas e pesadas, e com isso eu sei o quanto que eu tenho ali de cada coisa. Então, de novo aqui, os filtrados podem conter pequenas moléculas, né, de aminoácidos, pigmentos, vitaminas. Caso você precise removê-los, né, antes de continuar com a análise, você precisa usar soluções de clarificação. Ou essa resina de troca iônica, tá, onde ele retém íons e deixa passar outros. Tá? E o álcool pode ser removido por evaporação sobre vácuo. Então, são formas aqui que a gente está entendendo de como separar essas coisas. Tá? Outra forma muito usada na indústria, por exemplo, é o refratômetro. Qual que é o princípio dessa técnica? Bom, refração, primeiro, é um processo físico, tá? Que é uma mudança da direção de um feixe de luz ao trocar de meio. Exato, então você tem um feixe de luz que, quando ele passa de um meio do ar, por exemplo, para um meio líquido, ele muda o seu ângulo ali desse feixe. Então, nesse caso, a passagem do ambiente para uma solução líquida. Então, essa mudança vai ser medida em graus, tá? O quanto está sendo desviado ali, que vai ser usado aí o ângulo dessa refração. Tá? Então, o aparelho é o refratômetro. O aparelho é esse aqui, ó, um aparelho que é portátil, tá? E ele vai dar a nossa medição aqui em graus Brix. É isso mesmo. Tá? Vamos entender melhor do que se trata esse cara. Então, o refratômetro mede esse desvio e retorna um valor de índice de refração, que é comparado com um padrão, isso é importante, que foi previamente calibrado. Tá? Então, aqui nós temos o seguinte, essa figura aqui, ó, vai mostrar de como nós temos essa troca. Tá? Então, o ângulo de incidência é representado por θ1 e o ângulo de refração é o θ2. Tá? E aí, nós temos isso aqui, ó, acontecendo. O ângulo θ1, tá? Que é igual a esse ângulo aqui do refletido, tá? Um raio incidente de luz. Aqui o meio 2, ok? Imagino que esse aqui seja o ar, aqui seja o líquido, onde está contido ali o açúcar que eu quero avaliar. Esse raio incidente, ele vai ser refletido, fazendo com que essa reflexão se dê no mesmo ângulo, só que parte desse raio vai ser refratado. Ou seja, ele vai entrar aqui no líquido e aí você vai ter uma diferença do ângulo de incidente, do raio incidente e do raio refratado. Aqui eu tenho o θ2, veja. Então, essa diferença é muito importante. E isso aqui, veja bem, você está medindo o índice de refração no meio 2 em relação ao meio 1, é dado por essa equação aqui, ó, onde você tem o seno de θ1 dividido pelo seno de θ2. Ora, a gente sabe que a definição de seno é o cateto oposto, que é isso aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é essa parte aqui, onde nós temos aqui um triângulo retângulo sendo formado. Lembrar de matemática aqui, olha a importância, tá, desse conhecimento. E aí, você tem aqui esse seno desse θ1 dividido pelo seno desse θ2 vai te dar ali uma variação. Esse número é muito importante porque isso faz com que você tenha o que é chamado de grau Brix. Tá? A medida de 1 grau Brix, representa, olha a importância disso, 1 grama de composto solúvel total a cada 100 gramas de solução. Por exemplo,
Quando você tem uma solução de 100 gramas de água e sacarose, contendo 20 gramas de sacarose, então tem 20 gramas de sacarose em 100 gramas de água, ou 100 ml de água, porque a densidade da água é 1 grama por ml. Você tem uma solução de 20 grau Brix, tá? Então, isso é muito importante. Tá? O quanto de grama do seu soluto que você está avaliando pela quantidade de água. Então, isso aí você vai ter 20 grau Brix. A medida do índice de refração de uma solução varia com sua concentração. Então, isso é o que se observa, vai ser sempre um padrão. A medida do índice de refração de uma solução varia com sua concentração. Tá? Então, usando essa técnica e essa relação entre o seno desse ângulo 1 dividido pelo seno desse ângulo 2, vai poder nos dar essa relação de grau Brix. Muito louco isso, né? E é o refratômetro, tá? Isso aqui é bastante usado aí na indústria. Agora, outro ponto que é importante a gente entender, meu povo, é que os carboidratos, no modo geral, eles podem ser quantificados usando a análise espectrofotométrica. Isso mesmo. Análise espectrofotométrica, você já viu isso na aula de espectrofotometria, tá? Caso você não tenha visto, procure aqui no canal que ela vai estar aparecendo aí em algum lugar agora. Agora veja bem, essa análise espectrofotométrica, só para relembrar, nós vamos passar correndo aqui, é só para relembrar mesmo, porque eu fiz uma aula inteira completa disso aqui. Você consegue determinar a concentração de um dado analito em uma solução da amostra. O princípio disso é que a determinação é baseada na medida da quantidade de luz que é absorvida a partir de um feixe que passa por uma solução. Ora, quando nós temos aqui uma lei de Lambert-Beer que descreve essa relação, ou seja, a quantidade de luz absorvida vai ser diretamente proporcional ao quanto de analito que eu tenho ali, que eu estou analisando, por exemplo, de glicose, sei lá. Então, essa proporcionalidade é válida apenas no intervalo de absorvância denominado aqui de faixa de trabalho, tá? Então, vai ser uma faixa aqui que nós vamos entender já, que é essa linearidade. Então, essa lei de Lambert-Beer, ela diz que quanto maior a concentração do meu analito, maior vai ser a absorvância. Nós vemos isso pela essa relação linear aqui, ó. Quanto mais eu aumento, vamos supor, eu aumento a quantidade de glicose, mais eu vou estar aumentando a absorvância, ou seja, a luz que está sendo absorvida por aquele meio. Bom, e aí você tem alguns desvios dessa relação de Lambert-Beer e o que me interessa mesmo é a relação linear, que é a faixa de trabalho, tá? Então, depende do método empregado, né? E os desvios, eles podem ser relacionados aqui à concentração da amostra ou sensibilidade da aparelhagem, tá? Outro ponto aqui, o analito, ele deve ser uma substância cromófora, ou seja, ele deve absorver luz. Caso ele não absorva luz, ele deve ser convertido em outra espécie química que absorve essa luz. Por exemplo, a glicose por si só, ela acaba não absorvendo luz, então você usa um método indireto para que ela seja corada. Ou seja, quanto mais glicose, mais cor ela vai gerar, e aí eu meço essa outra espécie química que absorve essa luz numa determinada região. Então a amostra deve encontrar uma solução homogênea. Tá? Deve-se fazer a análise de um comprimento de onda específico para essa substância. Comprimento de onda, a gente já viu também que as radiações eletromagnéticas, elas têm diferentes comprimentos de onda, podem ser bem pequenininhos, os menores, eles têm uma penetrância maior e uma energia maior também. Por exemplo, aqui nós temos o raio-x, raio gama, né, o ultravioleta. E aqui nós temos a faixa de luz visível, que é essa que nos interessa nesse tipo de análise. A luz UV também nos interessa bastante. Quanto maior o comprimento de onda que passou aqui do vermelho, então ela vai do violeta até o vermelho, né? Passou do vermelho, nós chamamos isso de infravermelho. E aí você tem ondas de rádio, que são as ondas bem grandes. Então essa é o espectro eletromagnético. E aí, outro ponto importante é que o aparelho ele precisa ser zerado. Isso quer dizer o seguinte, que quando você usa lá na espectrofotometria, você tem que zerar aquele aparelho para você descontar os interferentes. Então toda substância ela possui um nível de absorção da luz.
Então, dessa forma, todo meio que se encontra substância de interesse responde por certa porcentagem da absorbância registrada em uma análise. Tá? Assim, é necessário descontar o valor dessa absorbância antes de proceder à leitura. Por exemplo, se você está lidando com uma solução ali de glicose, você vai ter que medir a tua solução de glicose, só que você vai ter que descontar também, usando um tubo branco, com a solução que tem naquela solução de glicose, exceto a glicose. Então, para zerar esse aparelho, para você descontar a absorção de luz, os interferentes que vai ter ali nessa solução que está contendo a tua amostra. E aí, como que é feito isso? Então, imagina aqui que você tem um meio que a substância encontra-se dissolvida e a substância de interesse, tá? Então, imagina que aqui está a tua glicose. E aí você vai fazer o quê? Você vai realizar uma medida de absorbância de uma solução que contém apenas o componente do meio, sem ela, tá? Que é o meu tubo branco, para que você desconte ali os interferentes. E aí, depois que você fez tudo isso, você vai medir o quanto que você tem e é necessário, na análise espectrofotométrica, construir uma curva padrão, tá? Isso vai ficar claro já já. É necessário que se faça uma medida de soluções contendo concentrações conhecidas da substância que está sendo analisada. Vamos pensar na glicose de novo. Imagine que eu quero medir a concentração de uma glicose de uma solução qualquer. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou construir uma curva, tá? Uma curva padrão, onde eu tenha concentrações conhecidas de glicose, tá certo? E aí, imagine que eu tenho concentrações conhecidas, e aí elas vão me servir de base para o cálculo da substância que eu não conheço. Como que funciona isso? Olhando de perto ainda. Imagine aqui que eu tenha soluções padrão, que eu sei o quanto que tem ali. Então imagine que eu pego e faço um frasquinho que tenha 2 microgramas de glicose. Outro com 4, outro com 6, outro com 8, outro com 10. Eu vou pegar isso aqui e vou medir a absorbância de cada um deles e vou gerar um gráfico, uma curva, que não é uma curva, é uma linha reta, uma curva padrão, tá? Uma curva de diluição. Já que eu sei que a lei de Lambert-Beer, ela mostra que quanto mais eu aumento a quantidade de glicose, maior está sendo a minha absorbância pela linearidade que nós estamos observando aqui. Então, se eu observo, por exemplo, na minha amostra desconhecida, uma absorbância aqui, por exemplo, de 0,35. Esse de 0,35 eu vou comparar com esse gráfico, tá? E vou ver que essa amostra que eu não desconheço, ela está entre 6 e 8, provavelmente em 7, né? 7 microgramas que vai ter na minha amostra desconhecida. Então isso aqui é para servir de base para eu medir a minha amostra que eu não conheço, tá certo? Então a faixa de concentração do padrão deve fornecer sinais de absorbância que fiquem na faixa de linearidade, ou seja, tem que estar dentro dessa faixa de linearidade. Caso eu meça na minha amostra desconhecida uma absorbância que passou de 0,5 aqui, sei lá, tá 0,6 ou 0,7 ou 0,8, ela caiu fora da minha faixa de linearidade. Ou eu aumento a minha curva, né, faço com mais pontos, com o padrão indo mais, tá, até que eu consiga ter outras faixas de absorbância maior, ou eu diluo a minha amostra. Então é importante que fique dentro dessa faixa aqui que eu consegui na curva padrão. Ok? Então a quantidade de amostra analisada deve ficar dentro dessa curva padrão, foi o que eu acabei de dizer. Então as leituras deverão apresentar valores de absorbância dentro desse intervalo. Caso a absorbância fique acima, a amostra deverá ser diluída, ou caso a absorbância fique abaixo, será necessário empregar maior quantidade de amostra na análise, tá? Então, para fechar, para a gente resumir isso aqui, para fazer uma análise espectrofotométrica, o que você tem que fazer? O analito que você está analisando deve ser uma substância cromófora, tá? Ou você tem que fazer com que haja uma reação ali que gere cor, tá? A glicose, de novo, ela não é colorida naturalmente, mas eu posso anexar reações que vão ser auxiliares, vão gerar cor. E aí quanto mais cor tiver, quer dizer que mais glicose tinha no início. Então com isso eu consigo fazer esse tipo de análise espectrofotométrica. Deve-se fazer a análise em um comprimento de onda específico para a substância, tá? Então você tem
comprimentos de onda que absorvem, que são absorvidos mais por determinada solução e outros menos. Então você deve escolher o comprimento de onda para aquela substância. Isso é bem descrito. O aparelho deve ser zerado, é necessária a construção de uma curva padrão e a quantidade de amostra analisada deve ficar dentro dessa curva padrão. Então é assim que nós fazemos uma análise espectrofotométrica. Agora, vamos olhar de perto, isso aqui é importantíssimo. Nós vamos entender como que eu faço uma curva de diluição, tá? Porque nós vamos medir carboidratos usando essa curva de diluição. Isso aqui vai ficar claro para você, meu filho. Primeira coisa, o que você tem que fazer? Você precisa fazer soluções padrão, tá? Lembra das soluções padrão? Que foi o que eu mostrei aqui, tá? Foi aqui. Olha só. Essas são as minhas soluções padrão, tá? Soluções com quantidades conhecidas aqui da minha coisa. Eu vou medir a absorbância delas, tá? Então é isso que é uma solução padrão. Então, de novo, fazer soluções padrão, medir a absorbância desses padrões no espectrofotômetro, tá? Você vai graficar isso, colocar num gráfico, tá? Da sua concentração versus a absorbância. Então, isso vai ser a minha curva padrão, ok? Então, outro ponto importante aqui que nós temos que entender é que no eixo X do meu gráfico vai a concentração, enquanto no eixo Y vai a absorbância. Por que tem que ser assim? Porque o meu eixo X, geralmente nós usamos uma variável independente. Então, e no eixo Y, a variável é dependente. Então, é a absorbância que depende da concentração. Logo, a gente vai entender isso melhor. Passo 4. Medir a absorbância do que você não conhece, do que é o teu objetivo, no espectrofotômetro. Tá? E depois, você vai colocar no gráfico, comparar, né, a absorvância que você não conhece com a sua curva padrão para saber exatamente quanto de amostra tem ali, tá certo? Beleza. E aí, veja bem, como que nós vamos fazer essa curva padrão? Primeira coisa, imagine aqui ele está falando de proteína, mas podia ser qualquer outra coisa, tá? O que eu quero é fazer uma curva padrão. Imagine que isso aqui fosse açúcar, tá? Nós estamos falando, nossa aula é de carboidratos, mas aqui está usando proteína, mas o princípio é o mesmo, é isso que você precisa entender. Então, eu tenho que fazer uma curva com diferentes concentrações, tá? Então, imagine que aqui eu tenho, nesse tubo 1, 2 mg por ml do meu soluto. No tubo 2, 4. No tubo 3, eu tenho 6 mg por ml. No tubo 4, aqui eu tenho 8. E nesse tubo 5, eu tenho 10 mg por ml daquilo que eu estou fazendo. Então, isso aqui é a minha solução, tá? As minhas soluções. Eu estou aumentando gradativamente isso aqui. O que eu vou fazer agora com isso aqui tudo? Ora, meu jovem, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou medir a absorbância desses padrões, do que eu acabei de fazer ali, um tubo com 2, outro com 4, outro com 6, outro com 8, outro com 10. Lembrando que isso aqui, ele é um cromóforo, né? Ele, de alguma forma, aqui, ele aumentou, quanto mais eu aumento a concentração, mais eu aumento também a cor dessa substância. Então, aí eu vou medir agora no espectrofotômetro. Então, no primeiro tubo eu tinha 2, ele me deu uma absorbância de 0,15. Se você não lembra o que é absorbância, assista a aula de espectrofotometria. No tubo que tinha 4 mg por ml, deu essa absorbância de 0,26. Nesse tubo, 0,55. Nesse tubo, 0,9. Nesse tubo, 1,25. Ou seja, quanto mais eu aumento a concentração, eu estou aumentando também a absorbância, porque eles são lineares. Há uma relação linear conforme a lei de Lambert-Beer, onde quanto mais concentrado está a minha amostra, mais ela vai absorver a luminosidade. É isso que está rolando aqui. Agora, olha só, o que está acontecendo ainda? O próximo passo é eu construir um gráfico com essas coisas aqui. Então vou pegar e construir um gráfico relacionando, tá? No meu eixo X, que é a minha variável independente, eu vou colocar a concentração. E no eixo Y, que é a minha variável dependente, tá? A absorbância depende da concentração e não o contrário. Nós vamos ter aqui no eixo Y a absorbância.
faço esse gráfico e eu obtenho uma reta. Exato. E aí, o que eu faço agora? Agora vem a parte divertida. Vem a parte onde eu vou precisar medir a amostra que eu não conheço. Então imagine que você tenha lá, fiz essa curvinha e agora eu tenho uma amostra que eu quero saber o quanto de carboidrato, ou de proteína, ou de qualquer outra coisa que eu tenho ali. Então, o princípio é o mesmo, de novo. Então, vou pegar a minha amostra que eu não sei o quanto que tem, vou medir a absorbância, essa absorbância deu 0,7, e aí eu venho aqui e comparo com o meu gráfico, e de 0,7 nós vemos que ela vai estar entre 6 e 8. Mas entre 6 e 8, quanto exatamente? Aí que vem a parte importante que nós precisamos entender. Você vai fazer esse gráfico aqui no Excel, exato. Então, quando eu comparo a minha absorbância da coisa desconhecida com o meu gráfico, eu vou ter aqui a concentração dessa coisa desconhecida. Então é para isso que está servindo a minha curva, tá? A minha reta aqui no caso, que é a minha curva padrão. Olha só o que está rolando. Então, quando eu jogo isso aqui no Excel, olha só o que está acontecendo, jovem. Você tem aqui, então, de novo, os mesmos dados, tá? Absorbância, e eu jogo isso aqui no Excel. Quando eu jogo no Excel, eu tenho uma equação da reta, exatamente, e um R2 aqui. O que é esse R2? Esse R2 é o quão relacionado está o X com o Y. Quanto mais perto de 1, mais relacionados eles estão. Ou seja, o aumento da concentração está explicando o aumento da absorbância. Então você tem uma correlação linear que está muito forte. Quando um aumenta, o outro está aumentando também. Então é isso que mostra esse R2 quase perto de 1. Quanto mais perto de 1, nós temos aqui positivo, né? Nós temos uma relação positiva, tá? Uma relação que um depende do outro. E aqui nós temos uma equação da reta. Relembrando o que é uma equação da reta, essa equação ela tem a forma geral que é o seguinte: y é igual a ax mais b. Lembrando lá da matemática, esse a é o coeficiente angular. Coeficiente angular significa o quão inclinada essa reta é, certo? Ou seja, essa inclinação ela é dada por quanto está variando no eixo y dividido pelo quanto está variando no eixo x. Quando eu tenho retas muito inclinadas, tá, você vai ter um aumento desse a aqui. Tá? Porque você tem uma grande variação no eixo y e uma pequena variação em x, por exemplo, você vai ter uma inclinação maior. O b seria o coeficiente linear, que é onde cruza o eixo y. É quando o x é igual a zero. Então, se isso aqui, o x é igual a zero, o a é zero também, porque essa multiplicação vai ser zero, e o y vai ser igual ao meu b, ou seja, é onde cruza esse eixo y. No caso em questão, aqui, nós temos essa equação, né? Que y é igual a 0,142, que é o meu a, vezes o x, menos o 0,23, que é o meu b. E aí, meu povo, olha só, vamos entender, isso aqui é importante. Então, daqui que veio essa equação gerada no Excel, tá? Eu vou mostrar como é que eu consigo fazê-la lá no Excel. E aí, quando eu tenho as absorbâncias desconhecidas, e aí é possível encontrar a concentração do que eu estou medindo. Vamos supor aqui que seja glicose. Então eu estou aqui, ó. Minha equação foi gerada, joguei meus dados no gráfico e gerei minha equação. E agora eu obtive, aqui na análise anterior, né, que foi de 0,70 de absorbância. Eu quero saber o quanto que isso está me dando em concentração. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 0,70 e jogar no lugar de quem aqui? Da minha absorbância, porque o x vai ser a minha concentração. Então, no eixo x é minha concentração e no eixo y é a minha absorbância. Eu jogo o 0,70 no lugar do y, tá? Esse menos 23 eu passo para o outro lado da igualdade como mais 0,23. Então, dá 0,70 mais 0,23. Esse 0,142, ele está multiplicando o x, ele desce dividindo esse número total aqui, ó, que é 0,70 mais 0,23 dividido por 0,142. Se você fizer aí na tua calculadora, você vai achar 6,54. O que? 6,54 miligramas por ml do meu soluto. É isso que me mostrou o 0,70. Quando eu olho para esse gráfico aqui, que nós temos, se eu vejo
aqui o 0,7 que vai estar mais ou menos aqui, ó, e eu venho até aqui, 0,7 está mais ou menos aqui, e aí eu desço, olha só, é 6,50 e alguma coisa, mais o exato, o número exato, para eu saber, eu preciso jogar o meu valor de y aqui nessa equação da reta, tá? E se fosse a absorbância de 1, olha só, vamos olhar aqui para a absorbância de 1. A absorbância de 1, nós teríamos, ela viria até aqui, e ela estaria aqui quase chegando no 9, é ou não é verdade? Mas quão exatamente? Eu preciso jogar na minha equação da reta. Então, 1 vai vir aqui no lugar do y, o 0,23 está negativo passa para o outro lado positivo, então fica 1,23. Esse 0,142 que está multiplicando desce dividindo, então fica 1,23 dividido por 0,142. Isso aqui vai me dar 8,66 miligramas por ml. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui nesse gráfico, meu filho. Olha só, 8,66. Então vai estar mais ou menos aqui. Tá certo? Eu acho que você já entendeu isso. Só que para fechar, para não ser redundante, quando eu uso, vamos supor que agora eu medi ali a minha absorvância desconhecida e agora ela deu 1,4. Então, aqui são diferentes amostras, né? Você já entendeu isso também. Agora, ela deu 1,4. Se ela deu 1,4 e eu jogo aqui no lugar do meu y, faço as manipulações algébricas, eu encontro um valor de 11,47. Só que eu não posso usar isso aqui. Esse ponto ele vai estar fora do limite de linearidade dessa curva. Ora, como assim, professor? Não entendi. Veja, se você olha para essa curva aqui, ela vai somente até 1,3 mais ou menos aqui, ó. 1,4 não tem nenhum ponto aqui, ó. Tá fora dessa linearidade dessa curva. Então eu preciso fazer o quê? Uma diluição dessa amostra, tá? Ou fazer uma nova curva que chegue aqui nesse 1,4, tá? Para que ele mantenha. Isso vai me gerar uma outra equação da reta, para que eu tenha, de fato, uma concentração que seja válida e que seja o mais rigorosa possível. Agora, eu quero mostrar para você como é que eu faço essa equação da reta, tá? De novo aqui, ó, só para a gente entender essa questão. Quando você mede, por exemplo, aqui uma absorbância que está fora aqui, tá? Eu não posso usar, porque ela passou até do ponto onde eu tinha absorbâncias aqui, tá? No caso aqui foi 1,25. Então, ela está em 1,57, então ela passou da minha curva. Eu não posso usar isso aqui sobre o risco de ter uma concentração que não é tão rigorosa assim. Agora eu vou te mostrar como é que eu faço isso. Veja, peguei lá no meu Excel, aqui eu estou usando, na verdade, o programa que é o software livre, né, no Linux, que é o LibreOffice, tá? Mas é a mesmíssima coisa. Bom, primeiro eu vou pegar e vou fazer uma outra análise aqui, tá? Vamos lá. Então, seguinte, vou apagar esse gráfico, vou fazer do zero com vocês. Olha só. Uma coisa importante é que essa concentração, ela é meu eixo X e a absorbância é meu eixo Y, porque a absorbância depende da concentração e não o contrário. Então a minha variável independente, ela vai no eixo X e a minha variável dependente, ela vai no eixo Y. Veja, é importante que você já coloque isso nessa ordem. Primeiro o eixo X e depois o eixo Y. Eu sugiro que você tente fazer aí na tua casa. Você vai selecionar as duas colunas, só os números, tá? Você vai vir aqui em Insert ou Inserir um gráfico, tá? Inserir gráfico. Quando você coloca em Inserir gráfico, vai aparecer essa telinha aqui, ó. O que eu vou escolher? Você tem vários gráficos aqui que você pode usar. O gráfico de barra, de coluna, o gráfico de pizza, de linha, etc. A gente escolhe esse aqui, ó, esse XY Scatter. Quando você escolhe esse, você dá o Finish e aí pronto, você já gerou aqui, ó, os teus dados. Só que não apareceu ainda a equação da minha reta, tá? E aí o que você vai fazer? Vai clicar com o botão direito do mouse e vai inserir o trend line ou inserir linha de tendência, se tiver no português o teu sistema aí. E aí eu insiro aqui o trend line.
é do tipo linear. Eu quero que também apareça uma equação. Eu quero mostrar a equação da minha reta e quero mostrar também o coeficiente de determinação, o quão relacionado o x está com o y. Quanto mais se aproxima de 1, maior é essa coeficiente de determinação, tá certo? E aí, olha, pronto, está gerado a minha equação da reta, onde qualquer número de y, qualquer absorbância que eu não conheço, de novo, que esteja dentro dessa faixa, tá? De 0 até 1.25, eu consigo jogar aqui, substituir no y, no f de x aqui, e saber quanto que eu tenho de concentração. Então é para isso que serve essa reta, tá certo? E é assim que nós fazemos uma reta no Excel. Muito bem, jovem. Voltando lá para a aula, nós vamos ter o seguinte, tá? E aí vem um ponto muito importante aqui, que é uma quantificação usando um método chamado de Androna. O que é esse método aqui? É baseado na espectrofotometria. Então imagina, eu quero medir o quanto que tenho ali de carboidratos, tá? De açúcares redutores. Então esse método mede isso. Então você usa essa reação de Androna com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, de novo, se você tem ali açúcares não redutores, ele vai quebrar e vai gerar açúcares redutores, tá certo? Então você faz essa quebra antes. Resulta em compostos de cor que vão do marrom esverdeado ao verde e que são medidos no espectrofotômetro. Então, para eu medir alguma coisa no espectrofotômetro, ele tem que ser uma coisa colorida, que absorva a luz no visível, tá? E aí você vai ter alguns cuidados de manipulação, porque isso aqui é tóxico, ok? Ora, como é que funciona esse cara? Primeira coisa, você vai pegar ali, dissolver a Androna, né? Nesse ácido sulfúrico aqui. Esse ácido sulfúrico tem que ser congelado antes, e aí você vai fazer uma curva de diluição de glicose. Olha só a importância da nossa curva, lembram dela? Então você vai pesar ali 100 mg de glicose e transferir cuidadosamente para 100 ml de água destilada, tá? E aí você vai fazer a sua solução padrão. Então você vai diluir 10 ml dessa solução em 100 ml da água destilada num frasco volumétrico. E aí o que vai acontecer? Depois disso, você vai preparar nessa sequência aqui, ó, de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1 ml. Então, 1 ml do seu solução desconhecida que você quer estimar, com o branco, que é 1 ml de água destilada. Tá? Então, olha só, eu estou fazendo uma curva de diluição. Tá? Você vai pegar, então, fazer com que o volume em todos os testes, em todos os tubos de teste, seja de 1 ml, tá? E vai completar para água destilada. Então você vai colocar 0,2 aqui dessa solução padrão de glicose e vai completar com água até 1 ml. 0,4 e vai completar com água até 1 ml. Então aqui vai 0,8, né? Aqui vai 0,6, aqui vai 0,4, aqui vai 0,2 e aqui não vai nada de água, tá? Então é para completar. Depois você vai adicionar 4 ml dessa Androna, que é o que vai dar a cor, tá certo? Quanto mais cor, mais açúcar tem, lembre-se disso. Agora coloca todos os testes, tá? Em uma água fervendo, em um banho de água fervendo e vai aquecer ali por 8 minutos. Depois você vai resfriar, tá certo? E vai adicionar mais 5 ml de água destilada, tá? E completar 10 ml. E aí você vai medir isso tudo, tá? Num comprimento de onda de 620, tá? Porque é ele que vai absorver a luz verde, e é a luz verde que eu estou gerando ali, tá? E agora você vai plotar no gráfico, tá? E medir as concentrações desconhecidas. Olha só, vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Veja, então, de novo, ó, eu tenho aqui o volume de glicose, tá? Em ml. Isso aqui vai me dar uma concentração em microgramas, tá? De glicose. Então, quando eu peguei um padrão lá e usei 0,2, 0,4, 0,6, eu tive uma concentração padrão que eu sei quanto que tem ali. Que no caso aqui, nesse primeiro tubo, eu tenho 0,36 microgramas de glicose. Nesse outro tubo eu tenho 0,72 microgramas. No outro, 1,08, 1,44 e assim vai. Tá certo? Aqui o quanto de água eu usei,
para completar o volume até 1, tá? Adicionou 4 ml do reagente Antrona, deixou ele fervendo por 8 minutos, adicionou água, tá? 5 ml, e aí eu medi a absorvância e me deu esses números aqui, ó, tá? E aí, quando eu meço a absorvância, como a gente já sabe como é que faz isso, tá certo? Então, coloco lá no Excel, gero isso aqui, gero a minha equação da reta e o grafiquinho aqui bonitinho. Você tem uma linearidade muito alta, visto pelo R2, tá certo? 0,99, quanto mais próximo de 1, melhor. E assim vai. Beleza, e aí eu tenho a equação da minha reta, ó. 0,298x menos 0,019 aqui. Esse é o meu B, esse é o meu A. Lembrando, tá? O A seria o coeficiente angular, é o quão inclinado isso aqui tá. Então, se eu tivesse uma reta aqui assim, ó, mais ou menos, o A seria maior. Se eu tivesse uma reta assim, o A seria menor. Se eu tivesse um A negativo, ele seria uma relação negativa. Quanto mais aumento a concentração, diminuiria a minha absorvância, só que isso não funciona quando nós estamos falando de absorvância, porque isso aqui está seguindo a lei de Lambert-Beer. Quanto mais eu aumento a concentração, maior é a minha absorvância. Então, de novo, para esse caso aqui, né? Lembrando isso aqui tudo, no caso em questão eu tenho essa equação da reta, e aí a minha absorvância de 0,2 vai me dar uma concentração de glicose de 0,67 microgramas, tá? Que é isso aqui, ó. 0,2 vai me dar mais ou menos, ó, 0,67, que vai estar mais ou menos aqui, jogando na equação da reta. 0,4 vai me dar 1,34, porque se eu olhar aqui o 0,4, ele vai vir até aqui, ó, e vai me dar isso aqui, ó, 1,34, é o tanto que está exatamente aqui. Então, usando a equação da reta. E se eu tivesse uma absorvância de 0,6? Ia me dar 2 microgramas, só que eu não poderia usar 0,6. Por que não? Porque essa reta, ela vai somente até 0,53, tá? O 0,6 aqui ele estaria fora do meu limite de detecção. Olha só. Então não tem um ponto aqui para 0,6. Ele está fora, então eu teria que diluir. Então é isso o nosso limite, a nossa linearidade. Bom, até aqui você já entendeu, meu jovem, o que é uma curva de diluição e como eu uso para medir glicose numa solução qualquer pelo método da Antrona usando a espectrofotometria, tá certo? Beleza. Bem, então para fechar essa aula aqui, além desses métodos que nós falamos até agora, tá? O refratômetro, a análise espectrofotométrica, tá? Usando o método aqui da Antrona, por exemplo, mas poderia ser outro, tá? Que dê a cor para a minha solução e eu acompanhar por meio de uma reta, etc. Nós temos outros métodos aqui, só para a gente fechar esse tema, e aí depois eu volto com as cromatografias. Tá? Então você tem os métodos enzimáticos, que é baseado na capacidade das enzimas de catalisar reações específicas. Esses métodos são rápidos, altamente específicos, sensíveis a baixas concentrações. Então, uma pequena amostra de preparo é requerida. Então, você pode ter ali alimentos líquidos ou alimentos sólidos, tá? Então, o alimento líquido pode ser testado diretamente, os alimentos sólidos eles precisam ser dissolvidos, tá? Então, são dois métodos usados também quando a gente fala de método enzimático. Por exemplo, permite a reação, a completude, né, e a medida da concentração do produto, que é a concentração direta desse produto, tá? Ou a concentração do substrato inicial, tá certo? Aí, veja bem, ou a medida da taxa inicial das enzimas catalisando a reação, que é a taxa menos a concentração de substrato. Entendendo melhor isso aqui, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que, um exemplo para a gente entender, quando você tem a glicose mais ATP, tá, que é a adenosina trifosfato, a energia da nossa célula, você tem uma enzima chamada hexoquinase, que ela converte isso aqui tudo em glicose 6-fosfato. Ou seja, ela transfere um grupo fosfato do ATP para a glicose. Onde? No carbono 6.
e gera ADP, adenosina difosfato, porque um fosfato veio para a glicose. Essa glicose 6-fosfato, você usando uma segunda enzima, tá? Ela vai pegar essa glicose 6-fosfato aqui e convertê-la em 6-fosfogluconato. Tá? Quando ela faz essa conversão, ela também faz a redução de uma nicotinamina adenina de fosfato em NADH, na sua forma reduzida. Tá? Então ela reduz essa, que é um cofator enzimático, na verdade. Tá? É uma molécula grande que vai receber os prótons ali que estão saindo dessa reação. E essa quantidade de NADH, ela é fotometricamente medida em 340 nanômetros. Se a gente olhar lá na faixa de luz do espectro eletromagnético, nós vamos ver que 340 está na faixa de ultravioleta. Então você precisa de um espectrofotômetro capaz de ler nesse comprimento de onda. Então quanto mais eu aumento na NADH, mais eu vou aumentando a minha absorção, e isso quer dizer que mais glicose eu tinha no começo. Tá? Então essa é uma forma enzimática de medir o quanto de glicose que eu tenho ali, tá certo? Então uma das formas é medir a concentração do produto, né, menos a concentração do substrato inicial, ou medir também, né, a taxa, né, de conversão da reação das enzimas. Então você tem reações de ponto final e reações que você vai acompanhando, tá? Beleza. E aí, alguns biosensores, eles trabalham medindo usando esse método enzimático, tá? Para medir. Então, por exemplo, você tem alguns aparelhos que medem a quantidade de glicose que a pessoa tem no sangue. Então, como que é feito isso? Veja, você tem um dispositivo, que é um biosensor, tá? Que possui uma biocamada, um transdutor elétrico e elementos para acionamento, e um processador do sinal elétrico. Então eles possuem na biocamada uma substância, que pode ser uma enzima ou um anticorpo, que possibilita medir seletivamente uma substância. Tá? Então o biosensor não monitora exatamente a substância química a ser medida, ele monitora o efeito produzido por essa interação entre a substância a ser medida e a biocamada. Então o biosensor produz um sinal elétrico e é proporcional à concentração do componente. Tá? Então, como que a gente faz? Por exemplo, na medida de glicose no sangue a gente usa isso aqui, controle de meio ambiente, quantificação de toxinas na água, pesticida agrícola, usa esses biosensores. Por exemplo, na indústria da uva também, né? Ver o quanto de glicose tem ali, é um teste rápido e muito eficaz. Olha só, então, olhando aqui, imagina que você tem um substrato, no caso a nossa glicose, tá? E é convertida num produto. Você lembra dela lá pode ser o 6-fosfogluconato, tá? Ou outro produto qualquer. Isso aqui vai ser transmitido, né? Vai fazer com que haja um transdutor, um amplificador de sinal e um processador de sinal que vai mostrar que quanto mais essa reação aqui estiver acontecendo, mais sinais elétricos vão estar passando aqui para o detector, o processador e etc. Tá? E aí vai, então quanto mais glicose, mais sinal elétrico passou e vai chegar ali no detector. Olhando aqui mais de perto, ó, considerando o funcionamento, né, de um biosensor aplicado à determinação de glicose em uma amostra de sangue, por exemplo, a glicose reage com a enzima, tá, formando um ácido glucônico, que logo reage com a camada de ferricianeto de potássio, que vai estar presente ali naquele sensor. Essa reação aqui vai produzir, né, produz esse ferricianeto de potássio, que por sua vez vai reagir com os metais que vão ter ali no biosensor, nos eletrodos, que vai produzir uma corrente elétrica, que vai fluir através desses eletrodos, e a corrente ela vai ser medida e convertida em valores de concentração de glicose, tá certo? Quanto maior a corrente, maior vai ser a minha concentração de glicose na amostra de sangue. Olha só que interessante isso. Então, o tempo de análise leva menos de 30 segundos. Tá? Então, de novo aqui, ó, tenho a glicose, a enzima glicose oxidase, que converte essa glicose em ácido glucônico mais o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio vai reagir com o ferricianeto de potássio, tá? E
esse ferricianeto de potássio, quanto mais dele for gerado, mais você vai ter a reação com os metais do eletrodos, e aí você vai aumentar a corrente elétrica também, que vai estar passando por ali, que vai fluir através dos eletrodos. Então, quanto mais glicose, mais corrente elétrica eu vou ter, e essa corrente elétrica você relaciona com a concentração de glicose que eu tinha no início. Tá? Assim que funciona esses detectores, ok? Beleza. E aí, para fechar isso aqui, olha, nós temos os métodos gravimétricos. Ele, por exemplo, quando eu preciso medir fibras ali. Então, as fibras, a gente sabe que elas são insolúveis, tá? Quando você tem celulose, lignina, etc. Então, essas fibras podem ser interessantes a gente medir, então, também. Então, ela nos dá a estimativa ali dessas fibras indigestíveis, né? Indigeríveis na comida. Então, você tem uma extração sequencial, né, dessa amostra, que foi tirada a gordura, com 1,25% de ácido sulfúrico, 1,25% de hidróxido de potássio, tem que ser num ambiente básico, alcalino, tá? Por isso hidróxido de potássio. Aí o ácido sulfúrico é para que haja quebra ali, né? Você vai ter esse resíduo insolúvel, que vai ser coletado por meio de uma filtração, seco, pesado, tá? E corrigido aqui a concentração mineral, tá? E reduzido a cinzas. Isso quer dizer washed aqui. Washed. E aí veja bem, o que a gente está fazendo aqui? Você faz uma extração sequencial desse ácido sulfúrico e do NaOH e você tira tudo aquilo que é solúvel, tá? Os disacarídeos, etc e tal, e vai sobrar a fibra insolúvel ali. Então é usado isso aqui, usar essa técnica para medir celulose, lignina, tá? Então você também, o princípio é isolar a fração de interesse, né, por precipitação seletiva. Então determinar a sua massa pela pesagem. Então, primeira coisa, você pega ali a amostra gelatinizada, que foi seca e tirada a gordura, é digerida, por exemplo, com a alfa-amilase e protease, ou pode ser também uma hidrólise ácida, né? Lembrando que a alfa-amilase é uma enzima que vai quebrar ali o amido, né? Ou outras proteases mais. Você vai adicionar etanol, que vai precipitar a fibra, ok? Então ela precipita a fibra e deixa solúvel o que foi gerado aqui do amido, os mono e oligosacarídeos vai ficar solúvel e vai sobrar somente a fibra, que não é solúvel, tá? E aí você filtra, né? Então você precipita uma coisa e deixa solúvel outra, que é o que interessa, porque a fibra vai ficar precipitada, ela não vai ser solubilizada aqui. E aí você filtra, coleta, seca tudo e pesa, tá? E aí você determina a proteína e a cinza, né? E a fibra vai ser o quê? Vai ser o resíduo, o que tiver ali no resíduo que sobrou, menos o peso de proteína e cinzas, tá certo? Então, são métodos gravimétricos aqui para determinar a fibra, tá? Então, seria isso por enquanto. Faltou falar da cromatografia, só que a aula já está bem grande e a gente deixa para a próxima. Valeu, tchau!